Vamos lá, gente. Sai um pouquinho. Passei 15 minutos apontando pro Vitor, né? Mas agora pode ser que Nem todo me veja. mundo entende essa linguagem. Graça e a paz, meus irmãos. Bom, vocês estão com o hinozinho na mão aí, né? Escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Não existia razão em mim para o meu santo escolher-me, sem exigências deixei a mim, pois nunca iria querer-me. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. A morte de Cristo, o Salvador, a morte nos foi derrotada. Nenhuma gota de sangue eficaz, então foi na cruz derramada. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Irresistível a graça de Deus, ao que está morto em pecado. É soberano, chamado do Pai, ao homem atraído e amado. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Em santidade por Cristo viver, vencendo o orgulho e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou o mal afastam de Deus seus amados. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Oremos. Amado, eterno, bendito e maravilhoso Deus Santo, nós em Tuas mãos, ó Pai, nesta noite apresentamos nossas vidas a Ti, ó Senhor. Queremos a Ti, Senhor, prestar um culto agradável a Ti, um culto espiritual, guiado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Te pedimos, ó Santo Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos leve, Senhor, para próximos de Ti, nos incomode acerca dos nossos pecados. Desde já te pedimos pelas nossas vidas, te pedimos por cada um dos irmãos aqui presentes, que nós sejamos, Senhor, inclusive eu, tocados pelo Teu Espírito, que nós venhamos a ser cheios, Senhor, totalmente plenos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, e que o fruto do Teu Espírito flua naturalmente dos nossos corações, dia a dia, como cristãos que somos. Obrigado por tudo, Pai Santo. Quanto a mim, Senhor, em Tuas mãos eu me entrego, na proclamação do Teu Evangelho, para que não eu,
mas o teu Espírito, Senhor, possa falar nesta noite ao coração dos meus irmãos e ao meu também. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Mateus capítulo 6. Os versos 19 até o 24. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Eu estou sentindo um pouco de eco aqui na minha voz, fica mais feio do que o que ela realmente é. Obrigado, irmã Jamie. Muito obrigado. Ah, tá certo. Meus irmãos, nós passamos boa parte dos últimos 3 meses ainda nesse sermão que muito nos fala acerca dos ensinamentos do Senhor Jesus. E no início do capítulo 6 nós vemos que Jesus descrevia a vida particular do cristão, no lugar secreto, ofertando, orando, jejuando. Também, mais à frente, ele trata dos nossos negócios públicos no mundo, questão de dinheiro, de prosperidade, de alimento, de bebida, de roupa e até mesmo da ambição. Os mesmos contrastes poderiam ser expressos em termos de nossa responsabilidade religiosas e seculares. Essa diferença é enganosa, porque não podemos separar esses dois aspectos em compartimentos totalmente fechados, herméticos, por assim dizer. Não há como separar. Na verdade, o divórcio entre o sagrado e o secular na história da igreja tem sido desastroso. Se somos cristãos, tudo o que fazemos, por mais secular que possa parecer, como fazer compras, lavar roupa, limpar a casa, trabalho, tudo isso é religioso, no sentido de que é feito na presença de Deus e de acordo com a sua vontade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que eu muito tenho citado para os meus irmãos. Ainda bem que sou eu mesmo que edito os vídeos. Primeira Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, portanto, quer bebais, ou façais qualquer coisa que seja, tudo façais para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós temos isso como parte do nosso culto, como parte da nossa vida com Deus, certamente conseguimos realmente cultuar a Deus com todo o nosso dia, que é uma dificuldade para todos nós.
Não dá para você separar o sagrado, por assim dizer. Alguns dizem do profano, mas eu prefiro dizer do comum, visto que, segundo esse texto, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus, visto que, se andamos com Deus como devemos andar, em tudo Ele nos acompanha, em tudo Ele nos vê. Nós não podemos andar escondidos, obscurecidos. Nós oramos e pedimos: Senhor, anda conosco, Senhor, nos abençoa, ser contigo, ser conosco o Teu Espírito Santo. Então a nossa vida, ela passa a ser um culto a Deus. Agora, voltando aqui ao nosso texto, uma ênfase de Jesus nesse capítulo, ela é exatamente sobre este ponto aqui, de que Deus está igualmente preocupado com as duas áreas da nossa vida, a particular e a pública, a religiosa e a secular. Deus está no controle de tudo isso. De um lado, teu Pai Celeste, que te vê em secreto, como o texto bem deixa claro para a gente, do mesmo capítulo, os versos 4, 6, 18. E de outro lado, o vosso Pai Celeste, que sabe que necessitais de alimento, bebida e roupa, antes mesmo que você abra a boca. Nós ouvimos, mesmo insistentes, o convite de Jesus nas duas esferas, o chamado para sermos diferentes da cultura popular. O cristão, ele, por consequência, ele não pode ser amigo do mundo, ele não pode andar de mãos dadas com o mundo, ele não pode se assemelhar ao mundo, ele não pode compactuar daquilo que o mundo oferece. Que é isso, irmão? Quer dizer que eu não posso, digamos por assim dizer, curtir um cinema, uma coisa, eu não vou entrar nesse padrão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da visão que o mundo tem acerca das pessoas e principalmente de Deus. Desde o início do capítulo 6, Jesus tem colocado os dois padrões. A diferença da hipocrisia e do religioso verdadeiro. E agora também a diferença do materialismo do irreligioso. Ele está sempre colocando duas alternativas. Há dois tesouros. A gente vê claramente isso no texto. No céu e na terra. Duas condições físicas, luz e trevas. Dois senhores, Deus e as riquezas. E duas preocupações: nosso corpo e o reino de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, navegar e colocar os pés em duas canoas. Já imaginou você com duas canoas aqui, cada uma no direito e no esquerdo? A gente já sabe o final disso. Não dá. Tiago deixa bem claro que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus não compactua, Deus é luz e nele não há treva alguma, então ele não compactua com as trevas. Mesmo que esteja tão próximo dele. A arca do Senhor e Dagon estavam na mesma sala. A estátua caiu, se não me falha a memória, 2 vezes. Levantaram. Na terceira não levanta mais não. Despedaçou. O grande chamado do cristão é a santidade. E nessa busca pela santidade, nós precisamos ser aquilo que a santidade oferece, que é uma separação do mundo. De não andar segundo os padrões deste mundo. De não correr segundo os padrões desse século. Esse mundo aqui, meus irmãos, jaz no maligno, como a palavra bem diz. Agora Jesus, ele nos ajuda a escolher. Ele destaca a insensatez do caminho errado e a sabedoria do certo, como nas sessões anteriores sobre a piedade e a oração, ele relativamente
nessa questão da ambição. Ele coloca o falso e o verdadeiro em oposição um ao outro, de tal modo que nos leva a compará-lo e examiná-los por nós mesmos. E voltando aqui ao texto, nós podemos ver claramente não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Ou seja, não se iludam, o que vocês estão semeando aqui nesta terra, ele é perecível, ele tem prazo de validade, e se aparecer um ladrão, o prazo de validade diminui e muito. Mas, agora veja bem, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões nem não escavam, nem roubam. Agora veja bem, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde nós temos colocado o nosso coração, meus irmãos? Eu creio que eu tenho o dom do barulho. Quanto mais eu rodeio, mais ele me persegue. A questão aqui do tesouro, que nós citamos aqui, não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra. Aqui o ponto, meus irmãos, para onde Jesus dirige a nossa atenção é a durabilidade comparada dos dois tesouros. Deveria ser fácil decidir qual dos dois ajuntar, e dá a entender, porque tesouros sobre a terra são corruptíveis e, portanto, inseguros, enquanto os tesouros no céu são incorruptíveis e, consequentemente, mais e muito mais. Aliás, são seguros, que o outro não é. Afinal, o nosso objetivo é ajuntar. Se o nosso objetivo, afinal, se o meu e o seu objetivo é ajuntar tesouro, presumivelmente, nós nos encontraremos numa espécie que vai durar mais e pode ser armazenada. Já que nós temos que ajuntar tesouros, deveríamos optar por aquilo que é mais seguro, por aquilo que dá mais retorno, por aquilo que de certa forma não será afanado, por aquilo que terá o seu tempo, de preferência na eternidade. Agora veja bem, o que Jesus estava proibindo, quando ele disse para não ajuntarmos tesouros para nós mesmos na terra, não é que seja pecado você ter um investimento, não é que seja pecado você ter um seguro de vida, não é que seja pecado você ser, digamos, cuidadoso. Alguns são até cuidadosos demais, de forma que nem conseguem mexer os dedos, né? Não. O cristão ele tem que agir com sabedoria. Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, ser sábio. A formiga ela faz o investimento no verão para consumir no inverno. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Vocês já pararam para entender isso? Que a Bíblia nos chama a ser líderes dentro da nossa casa, dentro da igreja. E determinadas lideranças também têm que ser sábias, eu diria todas. Principalmente naquilo que nós temos, nos recursos colocados nas nossas mãos pelo Senhor. Não é assim, eu vou devolver 10% e o resto é meu, eu faço o que eu quiser. Não funciona dessa forma. Você tem que agir com sabedoria. Agir com sabedoria. Dentro do princípio de mordomia. Mesmo você tendo ficado com 90%, não quer dizer que você possa gastar de qualquer forma. Ou mesmo de uma forma que venha prejudicar a sua família, venha prejudicar os que estão dependendo de você, e assim sucessivamente, ou mesmo, até mesmo a sua pessoa. O cristão ele precisa agir com sabedoria com relação ao dinheiro, às riquezas.
Lutero disse: sempre que o Evangelho é ensinado, as pessoas procuram viver de acordo com ele, e surgem duas terríveis pragas: os falsos profetas e a ganância. Eu não sei se a ordem está correta, não vou discordar de Lutero, mas eu acho que a ganância vem antes do falso profeta. Ela nasce no coração. E aí a corrupção. Nós temos visto isso claramente nos dias de hoje. Pregadores se vendendo. A expressão correta é essa: se vendendo, amando ao dinheiro, amando a riqueza, amando ao presente século. Não fizeram como Demas, como Paulo bem denunciou, que amando o presente século abandonou o Evangelho. Eu acho que se nós comparássemos Demas com o que nós temos na nossa realidade hoje, Demas saía na frente. Estava mais, digamos assim, estava mais limpo. Porque muitos não abandonam a fé, literalmente, no sentido de dizer, mas abandonam a Deus, ainda permanecendo na igreja. Mas eu não quero estender aqui, estou aplicando essa mensagem à vida de outros pregadores, não. Meus irmãos, esse texto ele condena a mesquinhez, o amor ao dinheiro. Lucas 12, verso 15 diz: então lhes recomendou, palavra do Senhor Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, que a nossa vida não consiste na abundância de bens que possuímos, nós conseguimos descansar na confiança do Senhor Jesus. Nós conseguimos nos alegrar naquilo que Ele tem nos dado de melhor, que é a sua salvação. A maioria dos homens, e lamentavelmente boa parte dos crentes, estão indo pelo mesmo caminho, desesperados, endividados, loucos, atolados para obter bens. O mercado está aí para oferecer o que quiser a quem quiser. As armadilhas são muitas. Dia desse eu brinquei, eu queria ganhar o suficiente para comprar 1% do que os e-mails me oferecem. E aí eu guardaria esse dinheiro. Seria muito mais sábio. Se você atender o chamado do mercado, você vai ficar louco. E aí cria-se uma bola de neve, nasce dentro dela umas coisas chamadas infidelidade. Não vai poder culpar a Deus pelas suas decisões erradas. Lembra quando nós estudamos sobre as bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguindo, e mentirem, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa perseguição é pelo nome de Cristo, não é porque você está devendo, não é porque você brigou com o vizinho, não é porque você arranjou um inimigo no trabalho, não. Essa perseguição é por conta do Evangelho. Só assim esse galardão se torna uma promessa na vida do crente. Agora vejamos bem, meu irmão, voltando aqui, o tesouro na terra, por nós cobiçado, Jesus nos lembra: a traça e a ferrugem destrói, os ladrões roubam. Agora a palavra para ferrugem aqui, ela é bem expressiva. Quando nós tiramos ela, devolvemos para o grego, quebrar-se significa comer. Pode se referir ferrugem, cupim, barata, rato, todo tipo de praga que você imaginar. Naquela época não tinha a vigilância sanitária que tem hoje, né?
Se hoje nós já vemos uma praga enorme de ratos, cidade como São Paulo diz que a população de rato é semelhante à população de gente. Eu fico imaginando, isso parece que é 3 a 4 vezes mais. Você não pisa, não é mais no chão, é só em tapete. Então é uma praga muito grande. Naquela época parecia ser pior, você estocava silos e silos, de repente um ratinho ia lá. E rato é interessante, né? Se serviço de alimento, talvez não reproduzisse tanto, porque a ninhada é violenta. Bota o coelho no bolso e pronto, acabou todo aquele estoque de alimento. Toda aquela segurança acabou. É por isso, meus irmãos, que o grande entendimento que eu vejo aqui, a questão do que, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. É onde nós estamos colocando a nossa segurança, se é na pessoa do Senhor Jesus, se é no Deus Todo-Poderoso, ou se é no nosso trabalho, nas nossas economias. Não que seja errado ter economias, não, mas nós não podemos depositar nossa confiança em nada nem ninguém além do Senhor nosso Deus, porque Ele é quem nos sustenta. Se temos economia, provém dEle. Se temos uma despensa cheia, oramos e agradecemos antes das refeições porque cremos que Ele proveu. Ou será que fazemos isso só por hábito? Só por costume? Ou para impressionar as visitas? Não, ninguém fala. Irmãos, não levante as mãos. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Assim disse Jó no primeiro capítulo, no verso 21. Todas as nossas economias, bens e riquezas, de nada podem nos ajudar, se não tivermos a riqueza maior, que é a graça da salvação em Cristo Jesus. Porque de que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Muitos estão aí, loucos, desesperados, atrás de novas ideias, né? Eu já pedi a alguns amigos, não me ligue para esse negócio de marketing de rede, por favor, para que não seja a última vez que você me ligue, porque as próximas eu não atenderei. Aquela fantástica ideia que tira o cristão da confiança com Deus e coloca tudo na confiança de volta no dinheiro. Eu era assim quando eu era incrédulo. Por que razão? Após conhecer Cristo, eu deveria ser do mesmo jeito? Confiar naquilo que me traiu. Agora falando de mim mesmo, não me entendam mal, eu já tive dinheiro e já não tive. É muito melhor tê-lo. Mas sem a sabedoria que vem de Deus, sem o discernimento para usá-lo de forma sábia, edificadora, e que possa, de certa forma, ajuntar tesouro no céu, é inútil. Ele se torna, como bem muita gente já disse, e eu enfatizo em repetir, que o dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo senhor. E que tesouro incorruptível é esse? Ajuntar tesouro no céu é fazer na terra alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. E é isso que Jesus está nos dizendo. Ele não estava ensinando, agora vejam bem, eu não vou repetir isso. Jesus não estava certamente ensinando uma doutrina de méritos, um tesouro de méritos, como a igreja romana medieval ensinava. Entenderam por que eu não vou repetir, né? Como se pudéssemos assumir no céu, através de boas práticas na terra, uma espécie de crédito bancário, do qual nós e outros pudéssemos fazer um saque, mesmo sabendo que essa noção ela é grotesca e contradiz o evangelho da graça que Jesus e seus apóstolos ensinaram. Não é isso que ele está ensinando.
Até porque para quem ele estava ensinando, eles já haviam recebido a graça de Deus. Nós que estamos vendo esse estudo hoje, já recebemos a graça de Deus. Já fomos agraciados com a sua salvação, amém? Quem foi salvo, diga amém. Nossa, que pouca fé. Agora vamos ver aqui. Parecia que Jesus estava se referindo ao desenvolvimento de um caráter semelhante ao próprio dele, uma vez que todos nós podemos levá-lo conosco para o céu. O aumento da fé, da esperança e do amor, pois todas elas, segundo Paulo, permanecem, como nós podemos ver em 1 Coríntios 13, verso 3. A oração e do testemunho do apresentar Cristo aos outros, para que também possa herdar a vida eterna. E o uso do nosso dinheiro nas causas cristãs, que é o único investimento financeiro cujos dividendos são eternos. Todas as outras aplicações são falhas e os bancos podem quebrar. Aqui não. Nós não podemos ter receio de investir no reino de Deus com as nossas vidas, com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Me interessa muito. Uma vez eu ouvi um pastor citar um caso de um irmão que tinha um carro grande, parecia ser uma F250, e foi necessário, e o irmão mandou botar um adesivo: pertence a Cristo. Tamanha a tampa traseira do portão da caçamba, um carro aberto, estava lá: é de Jesus. E o pastor ligou para o irmão: olha, o jovem tem uma programação aí, tem que levar equipamento de som e algumas cadeiras. Você poderia ir com os jovens, Não, eu vou estar ocupado. Olha, fulano de tal, seu amigo, seu irmão em Cristo, poderia dirigir o carro? Não, eu vou precisar do carro. E o pastor disse que desligou o telefone. Que raiva. Mas eu fiquei com raiva de mim, porque eu quase dizia assim: rapaz, manda arrancar aquele adesivo que está lá atrás. Você olha as pessoas: não, minha vida pertence a Cristo. O que eu tenho é de Cristo. Eu prego lá no vidro traseiro do meu carro, é de Jesus, como uma forma supersticiosa. Diz: olha, não toque, não bote olho gordo, isso aqui pertence a Deus. Não é meu, não é de Deus. Deus me deu, viu? Olha, vai trabalhar, viu? Não é assim que as pessoas fazem? Mas na hora que Deus solicita o teu bem, quer isso? Eu suei tanto. Na hora que Deus solicita o teu serviço: não, Senhor, mas eu já trabalhei o dia todo. Porque, meus irmãos, entendam, nem sempre Deus está pedindo de mim, de você, dinheiro. Ele está pedindo muito mais, é tempo. E tempo, eu quero dizer que nós temos de sobra para fazer a obra que o Senhor nos chama. Nós temos tempo de sobra. Todas essas atividades, meus irmãos, todas essas atividades são temporais. Tudo que fazemos aqui passa. Nós precisamos juntar tesouro nos céus. Precisamos buscar esse galardão. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa doutrina, mas fica claro que quando investimos no reino de Deus, o investimento é pela eternidade. Eu não sei como Deus fará, não tenho noção, mas eu me contento com a promessa e me contento com a vigilância do meu e do seu coração, de que o meu tesouro vai estar no reino dos céus, onde eu passarei a eternidade, e não neste lugar. Eu nem vou falar das outras bênçãos, não vai ter coel, se sai, não vai ter, não. Porque Deus, se não, como o pastor Paul bem falou, se Deus, Cristo, Jesus, não estiver no céu, eu não quero estar lá. As palavras dele foram mais duras. Ele disse: eu quero estar no inferno com Jesus, a estar no céu sem Cristo.
precisamos ter a noção exata onde investimos as nossas vidas. O verso 22 e 23 diz: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus passa da comparativa durabilidade dos tesouros para o benefício relativo de duas condições. São os olhos, meus irmãos, a lâmpada do corpo. Não é literal, a gente sabe disso. Mas é como se fosse uma janela. Nós precisamos dos olhos praticamente, eu não vou dizer praticamente, não é? Para tudo. Tudo que fazemos necessitamos dos olhos. Até um cego que transforma a palma da sua mão nos seus olhos precisa enxergar. Ele enxerga de maneira muito diferente, minha e sua. Muito diferente. Grande é a diferença, meus irmãos. O olho, pelo que ele é, ilumina o que o corpo faz com as mãos e os pés. É verdade que os cegos, como eu bem disse, conseguem enfrentar a sua situação maravilhosamente bem, aprendendo a fazer uma porção de coisas sem os olhos, desenvolvendo suas demais faculdades, né, para compensar a falta da visão. Mas o princípio continua: quem vê anda na luz, enquanto o cego permanece nas trevas. É a grande diferença entre a luz e as trevas do corpo, deve-se a esse pequenino, mas complicado órgão que é o olho. Meus irmãos, o olho é complicado mesmo, porque através dele nós desejamos, cobiçamos. A lista de pecados pela nossa vista é grande. O que eu entendo quando diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, para onde você olhar, aquilo que está entrando na sua vida, aquilo que você está assistindo, seja no trabalho, seja na televisão, seja no cinema, aquilo está moldando o seu caráter, quer você queira, quer não. O reverendo Ricardo Avrecha tem uma coisa muito engraçada. Nós educamos os nossos filhos, não foi o caso do meu, com aquelas historinhas: a princesa isso, a princesa aquilo, e haja princesa. Mas ninguém fez um filme até hoje com, por exemplo, a Branca de Neve depois do casamento, né? A Rapunzel de cabelo curto, né? Porque termina tudo e foram felizes para sempre. Mas isso é uma falácia mentirosa, porque o casamento é para sempre, assim Deus instituiu. Na verdade, até que a morte separa, né? Não sei se a gente vai se encontrar no céu, mas enquanto aqui na terra ele é, nessa vida, ele é até a morte. Mas o felizes para sempre, alguém vai ter que me trazer uma tese de doutorado, mestrado semelhantes para me provar. Porém, para o cristão, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, há sempre a felicidade, que não está no casamento, não está na relação, está em Cristo Jesus. E esse sim, traz essa felicidade para dentro do casamento. Voltando aqui para a questão dos olhos. Se os nossos olhos estão absorvendo coisas boas, o nosso corpo vai responder também. O que eu quero dizer com isso? Nós gastamos tempo demais com coisas que não edificam o reino de Deus, não edificam a nossa vida, burlam a nossa adoração, corrompem, é a palavra correta, a nossa adoração a Deus.
nos tiram a santidade. Nós já somos pecadores por natureza e deixamos que o mundo entre na nossa casa, entre na nossa sala, muitas vezes pela porta da tela da televisão, entre outras coisas. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos estão vendo aquilo que reflete a glória de Deus, nós refletiremos essa glória. Tudo isso é uma descrição de fato, mas também é uma metáfora de como, bastante frequência, o olho nas escrituras é equivalente ao quê? Ao coração. Os nossos olhos é equivalente ao nosso coração. E a gente pode ver isso claramente quando a gente vê aqui: de todo o teu coração busquei e não me deixeis fugir dos teus mandamentos, como está lá no Salmo 119, verso 10. Também no verso 18 ele diz: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Semelhantemente aqui, meus irmãos, no Sermão do Monte, Jesus passa da importância de ter o coração no lugar certo. Bem aqui nós vemos aqui no verso 21, para a importância de ter os olhos bons e sadios. Maioria dos pecados que cometemos começa pela nossa cobiça, e eu não vejo como você não ser cobiçoso sem os olhos. Bom, veja bem, é possível que um cego faça isso e faz, porque todos são pecadores. Mas entenda, quando olhamos, cobiçamos. Quando cobiçamos, pecamos. É exatamente como o olho que vê dá luz ao corpo, uma ambição nobre e sincera de servir a Deus e aos seus homens aumenta o significado da vida e lança luz sobre tudo que fazemos. Quando temos a ambição colocada no lugar correto, o desejo exacerbado, por exemplo, de servir a Deus, de buscar os seus preceitos, de buscar um relacionamento com Deus, de buscar a presença na plenitude do seu Espírito nas nossas vidas, com certeza essa luz vai refletir. Às vezes nós não entendemos, eu já falei isso algumas vezes, vou falar de novo. Por que é que meus parentes não aceitam a Cristo? Porque, meu irmão, você é muito parecido com seus parentes. Eu não estou dizendo diretamente a ninguém, estou falando de maneira geral. Qual é a diferença que você tem daqueles que não receberam a Cristo? Essa é para vocês dormirem com ela. A cegueira, meus irmãos, exatamente como a cegueira leva às trevas uma ambição egoísta, para juntar tesouros aqui na terra, faz-nos mergulhar nas trevas morais e ficamos intolerantes, desumanos, grosseiros e despojados de vida do seu principal significado. Quando nos apegamos à riqueza, quando nós amamos aquilo ali, da mesma forma como deveríamos amar a Deus, nos tornamos desumanos. Eu acho que todo o resto dos adjetivos podem ser dispensados. Tamanha a nossa insensibilidade. O mundanismo e o materialismo têm matado muitas igrejas e muitos cristãos. Tem lançado no inferno mais do que os incrédulos. Lembrem-se, Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, mas em teu nome eu fiz muita coisa. Profetizei, evangelizei, viajei, preguei, toquei, cantei. E ele vai dizer explicitamente, sem nenhum problema, naturalmente, como se diz: olha, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, o cristão deve temer isso, porque essa palavra ela é uma promessa. Ela não está na Bíblia por acaso.
O cristão tem que temer ouvir isto, como tem que desejar. Entra no gozo do meu Pai. Faz parte do nosso cristianismo. Temos uma visão fraca, meus irmãos? Se temos uma visão física, podemos ver que estamos fazendo e para onde vamos. Da mesma forma, se temos uma visão espiritual, se a nossa perspectiva espiritual está devidamente ajustada, então nossa vida fica cheia de propósito e incentivo. Eu quero parar aqui para fazer uma aplicação breve sobre esse verso aqui. Mas se a nossa visão se torna nublada pelos falsos deuses e pelo materialismo, e nós perdemos o nosso senso de valores, então toda a nossa vida fica em trevas e não podemos ver para onde vamos. Talvez a ênfase esteja em muito mais na força do que já sugeri, na perda da visão causada pela ganância, porque de acordo com o conceito bíblico, um olho mau e um espírito sovina, avarento, um olho mau é um espírito sovina e avarento, enquanto um olho bom é um espírito generoso. Uma coisa sempre vai puxar a outra. Para finalizar, o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Com algumas versões diz a Deus e a mamon. Mamon é um similar, um sinônimo para riqueza. Mas riqueza fica mais claro. E Jesus explica isso. Além da escolha entre dois tesouros, onde vamos ajuntá-los? Entre duas visões, onde vamos fixar os nossos olhos, Jesus faz uma escolha ainda mais básica, entre dois senhores. A quem vamos servir? É uma escolha entre Deus e Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso é entre o próprio Criador vivo e qualquer objeto da nossa criação que chamamos, pode ser dinheiro, carro, qualquer coisa. Algumas pessoas, meus irmãos, discordam desta palavra de Jesus. Alguns recusam-se a ser confrontados com uma escolha tão rígida e direta que não veem a necessidade dela. Asseguram-nos que é perfeitamente servir. Olha o erro aqui. É perfeitamente possível servir a dois senhores simultaneamente, por conseguirem fazer isso muito bem. Diversos arranjos, ajustes possíveis, precedentes, atraentes, diga-se de passagem, ou eles servem a Deus aos domingos e a Mamon nos dias úteis, ou a Deus apenas com os lábios e a Mamon com o coração, ou a Deus na aparência e a Mamon na realidade, ou a Deus com a metade das suas vidas e a Mamon com a outra metade. Deus nos chama a uma entrega total, completa, com tudo que somos e temos, mesmo sabendo que nada somos, que nada temos, pois tudo pertence a Deus. Tua é a terra e tudo que nela há. Eu entendo que tudo engloba tudo. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode, não podeis. Os pretensos conciliadores dessa divisão de servir a Deus e servir ao dinheiro, interpretam mal esse ensinamento e esquecem da figura de um escravo e dono. O escravo que se encontra por trás dessa palavra
McNally disse o seguinte: pode-se trabalhar para 2 empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de 2 senhores. Eu sei bem o que é isso. Você pode trabalhar como profissional liberal para 2 empregadores. Você, como médico, pode prestar serviço em vários hospitais, como professor. Mas se você fosse escravo, você tinha que servir a um senhor só. Ter um só dono é prestar serviço de tempo integral, são da essência da escravidão. Meus irmãos, nós somos servos. Amém? Quem é servo? Diga amém. Vou orar por ti. Portanto, qualquer pessoa que divide a sua devoção, a sua vida entre Deus e Mamon, já concedeu a Mamon, uma vez que Deus só pode ser servido com devoção total, a exclusiva. Se você dividiu, esqueça, Mamon já dominou. Porque Deus nos chama a sermos dele 100%. E ele diz bem claro em Isaías 42:8, também 48:11, que eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outra. Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria, meus irmãos. Tentar ser fiel a 2 senhores é optar pela idolatria. Eu concluo perguntando: onde está o nosso coração? O que eu amo acima de tudo? Os meus maiores afetos estão ligados em coisas ou pessoas deste mundo ou nas realidades celestiais? O nosso propósito quanto ao que entra em nossas vidas pelos nossos olhos estão bem definidos? Nós sabemos com que estamos alimentando o nosso coração? A lei de Deus e a sua vontade tem a primazia em nossas vidas? Ela é a coisa mais importante? Se não for assim, meus irmãos, todo o nosso corpo estará em trevas quanto aos bens que desejo. Eles têm me dominado a ponto de que se eu não conquisto, ou se conquisto e perco, venho a me angustiar. O mundanismo tem, como eu já falei, tem matado a igreja, os crentes, pois eles desejam nos corações os atrativos dessa terra. E quando os cristãos querem estar de bem com Deus e de bem com o mundo, eles andam insatisfeitos, pois a razão da alegria que deveria ser Cristo, com a sua graciosa salvação, seu sacrifício, sendo Senhor da sua vida, seu tesouro, não existe, pois eles desejam os prazeres da terra, não querem o céu. Aliás, querem o céu, mas aqui e agora. A morte para muitos é apenas um mito. Quando os cristãos, nós, aprendermos a dizer as mesmas palavras que Paulo disse em Filipenses 3, verso 13, eu queria que os irmãos abrissem. Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Esquecendo, meus irmãos.
das coisas que ficarão para trás, que ficam para trás. Aí sim seremos cristãos felizes e sentiremos o sol brilhando em nossas faces. Coração, mente e consciência estarão todos cheios de luz. Eu convido meus irmãos a entender o conceito dessa palavra, determinação. É o que todos nós precisamos para seguir na religião cristã. Não sejamos apáticos. Como nós lemos hoje pela manhã, não endureçamos o nosso coração quando o Espírito do Senhor falar conosco. Seja um crente decidido. Seja um crente de verdade. Integral. Totalmente de Deus. E aí todo o seu corpo será luminoso. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Incomode os nossos corações. Eleva os nossos olhos à cruz de Cristo. Nos faça depositar, Senhor, na Tua pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, toda a nossa confiança, tudo que temos, somos e desejamos. Ilumina os nossos olhos, ó Pai, ilumina o nosso corpo. Limpa dos nossos olhos, Senhor, tudo aquilo que temos absorvido durante a semana, durante meses, por dias e dias e dias, que tem sido horrível para Ti. Coisas más têm entrado pelos nossos olhos, Senhor, Pai. Limpa, Senhor. Limpa os nossos olhos e os nossos corações. Resplandece em nós, Senhor, a Tua graça, a Tua luz. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te oramos e te bendizemos. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, no nome de Jesus. Amém.